E então, a partir desses interesses subjacentes à própria norma, resolver o conflito existente. Ora, o interesse subjacente à própria norma provinha da vontade ideal do legislador, não do legislador pessoa, mas do legislador histórico. Ora, o interesse subjacente à norma provinha das partes em conflito, de modo a que a função do trabalhador do direito era basicamente a de organizar esses interesses, dando prevalência para o interesse determinante e reduzindo o interesse menos importante naquele momento. Vocês já ouviram falar do chamado princípio da proporcionalidade, da ponderação dos valores. A jurisprudência dos interesses trouxe esse elemento, né? Nós precisamos aqui ponderar interesses com vistas à solução do caso. A jurisprudência dos interesses teve um papel muito importante porque acabou com a ideia de que o direito era um sistema hermético e completo. Disse, não, o direito tem lacunas e cabe ao juiz resolver essas lacunas por meio, evidentemente, da descoberta desses interesses. Então, passava-se a dar uma ênfase não mais nos conceitos que a norma trazia, mas sim numa interpretação teleológica. Interpretação teleológica no caso do serviço hospitalar. Em determinado momento, o STJ chega à seguinte conclusão: não dá mais para usar essa noção de que o serviço hospitalar é apenas aquele que possui infraestrutura de internação. Porque nós temos UTIs móveis que trazem, levam determinados pacientes a toda uma infraestrutura em jogo e eles têm direito a uma base de cálculo reduzida. Então, qual é a razão subjacente a essa norma? Bom, provavelmente o legislador instituiu uma base de cálculo reduzida para essa atividade, tendo em vista que ela é uma atividade que tem um custo elevado e, com vistas a equilibrar essa situação, reduziu então a carga tributária. Surge aí um segundo momento na jurisprudência do STJ que passa a dizer o seguinte: quem tem direito à base de cálculo reduzida no serviço hospitalar são aquelas clínicas médicas, estabelecimentos de saúde, cujo custo de manutenção é extremamente alto. Então, agora começa a surgir decisões 6 meses antes. Segundo a jurisprudência dos conceitos, uma clínica de radiologia não poderia obter a base de cálculo reduzida. 6 meses depois, segundo a jurisprudência dos interesses, uma clínica de radiologia tem um custo com funcionários e com equipamentos e, portanto, faz jus à base de cálculo reduzida. Voltamos agora. Quis dar com isso um segundo exemplo. Eu estou aqui dando exemplos reais de decisões que realmente aconteceram. Se vocês forem pesquisar no STJ, vocês vão ver decisões, claro que não falando em jurisprudência dos conceitos, enfim, mas decisões nesse sentido, ora contra, ora a favor. Voltamos novamente agora para a terceira escola, a mais atual, a que surge no momento presente, o pós-guerra, né, chamada jurisprudência dos valores. O que acontece? A jurisprudência dos interesses avançou significativamente ao dizer que o papel do juiz era ponderar os interesses em jogo. Mas o problema é o seguinte: que critério eu uso para dizer que esse interesse deve pesar mais do que esse? Qual é o critério que deve ser utilizado? A própria jurisprudência dos interesses, os doutrinadores que faziam parte dessa escola, se autocriticaram dizendo, bom, nós temos aqui uma situação problema, porque o critério que vai ser usado vai ser um critério subjetivo de quem decide o caso. E nem sempre o que é a justiça para um é justiça para outro. Aliás, até mesmo nos conceitos, nem sempre o significado do conceito para uma pessoa
é o mesmo significado para outra pessoa. Eu, nesse final de semana, brincava com o filhinho da minha esposa, de 4 anos, e nós ouvíamos uma música do Milton Nascimento, que dizia assim: água de beber, bica no quintal, acho que vocês já ouviram. Quando ele ouviu aquela música, água de beber, aquela frase, ele começou a rir. Eu disse: Arthur, por que tu está rindo? Tá água de beber. E ria. Eu não entendi. Água de beber, água para beber. Ele dizia água de bebê, ativo, de bebezinho, de nenê. No universo dele, água de bebê era água de bebezinho. No meu universo, água de bebê era água boa para beber. Né? Ou seja, o significado das palavras depende muito do contexto de cada um. E isso se aplica, evidentemente, não só para a jurisprudência dos conceitos, mas também para a jurisprudência dos interesses, no caso dos critérios a serem utilizados para definir qual é o interesse que deve preponderar neste caso e qual é o que não deve preponderar naquele caso. Bom, surge então uma terceira escola que diz: olha, nós temos que partir por uma definição de critérios supralegais. E aí então nós vamos encontrar esses critérios supralegais na Constituição, os direitos fundamentais. Né? E aí nós temos então toda uma escola que começa com Karl Larens aqui no Brasil, a partir do livro do alemão Karl Larens no Brasil, no âmbito tributário. Ricardo Lobo Torres adota essa posição e posteriormente o Carrasa, Humberto Ávila, enfim, os tributaristas mais jovens, não tão jovens quanto eu, né, mas mais jovens, passaram a adotar essa posição, segundo a qual há uma norma. Essa norma ela tem conceitos que devem ser especificados, existem interesses em jogo, mas o critério para determinar qual é o critério que prepondera deve ser um critério que tenha suporte na Constituição. Terceira etapa na jurisprudência do STJ a respeito dos serviços hospitalares. Recentemente, agora de 22 de abril, o STJ disse: olha, o que é serviço hospitalar? Não é possível definir essa expressão. É possível apenas exemplificar quais são esses serviços. O máximo que se pode dizer é que esses serviços têm conexão com aquilo que um hospital presta. Mas o fundamental, disse o ministro relator, é o fato de que se o legislador quisesse, e aí tem uma frase muito interessante, e não se esqueçam que o legislador é a vontade popular, a vontade do povo, se o legislador quisesse que essa base de cálculo reduzida fosse exclusivamente para hospitais, teria dito serviço hospitalar e não hospital, e não serviços hospitalares. O que há de importante é que esses serviços não podem ser definidos de modo globalizante e eles devem ser conectados com o artigo 6º da Constituição, que diz que a saúde é um direito social fundamental. Ou seja, o que o legislador quis não foi aumentar o lucro do prestador de serviço, mas sim reduzir o custo para que a população tenha acesso a esse serviço essencial que é a saúde. A partir daí definiu de modo tipológico que venha a ser serviços beneficiados com essa atividade, incluindo aí não só a radiologia, como também análises clínicas, enfim, uma série de atividades que se enquadram nessa nova conceituação.